Pega a tua Bíblia, abre lá em 1 Reis. Que noite abençoada, hein, irmãos? Você está na casa de Deus, olha isso. Você subiu para adorar e glorificar o seu Senhor, aquele que te criou, aquele que reina sobre a tua casa, sobre a tua vida. Amém? Aleluia. Então eu quero que você pegue a tua Bíblia, 1 Reis, capítulo 13. Glória a Deus. Versículo 11, irmãos. Amém, igreja? Morava em Betel um profeta velho. Vieram seus filhos e lhe contaram tudo o que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel. As palavras que dissera ao rei, contaram-nas a seu pai. Perguntou-lhes o pai, por que caminho se foi? Mostraram seus filhos o caminho por onde fora o homem de Deus, que viera de Judá. Então disse a seus filhos: albardai-me um jumento. Albardaram-lhe o jumento, e ele montou, e foi após o homem de Deus. E achando sentado debaixo de um carvalho, lhe disse: és tu o homem de Deus, que vieste de Judá? Ele respondeu: eu mesmo. Então lhe disse: vem comigo à casa e come pão. Porém ele disse: não posso voltar contigo, nem entrareis contigo, não comerei pão e nem beberei água contigo neste lugar, porque me foi dito pela palavra do Senhor: ali não comerás pão, nem beberás água, nem voltarás pelo caminho porque foste. Tornou-lhe ele: também eu sou profeta, como tu, e um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém mentiu-lhe. Então voltou ele e comeu pão em sua casa e bebeu água. Estando eles à mesa, veio a palavra do Senhor ao profeta que o tinha feito voltar, e clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo: assim diz o Senhor, porquanto fostes rebelde a palavra do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara, antes voltaste e comestes pão e bebeste água no lugar de que te dissera: não comerás pão e nem beberás água, o teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. Depois de o profeta a quem fizera voltar haver comido pão e bebido água, albardou para ele o jumento. Foi-se, pois, e um leão o encontrou ao caminho e o matou. E o seu cadáver estava tirado no caminho, e o jumento e o leão parados junto ao cadáver. E eis que os homens passaram e viram o corpo lançado no caminho, como também o leão parado junto ao corpo. E vieram e disseram na cidade, onde o profeta velho habitava. Ouvindo o profeta que fizera voltar do caminho, disse: é o homem de Deus
que foi rebelde à palavra do Senhor. Por isso, o Senhor o entregou ao leão, que o despedaçou e matou, segundo a palavra que o Senhor lhe tinha dito. Então disse aos seus filhos: albardai meu jumento, e eles o abardaram. Ele se foi e achou o cadáver atirado no caminho, e o jumento e o leão parados junto ao cadáver. O leão não tinha devorado o corpo, nem despedaçado o jumento. Então o profeta levantou o cadáver do homem de Deus e o pôs sobre o jumento e o tornou a levar. Assim veio o profeta velho à cidade para o chorar e enterrar. Depositou o cadáver no seu próprio sepulcro e o plantearam, dizendo: ah, irmão meu, depois de houver sepultado, disse aos seus filhos: quando eu morrer, enterrai-me no sepulcro em que o homem de Deus está sepultado. Ponde os meus ossos junto aos ossos dele, porque certamente se cumprirá o que por ordem do Senhor clamou contra o altar que está em Betel, e contra todas as casas dos altos que estão na cidade de Samaria. Amém? Então pode se assentar, irmãos. Glória a Deus. Irmão, mesmo sentado, eu vou orar, eu vou pedir uma direção para Deus, porque de manhã eu fui meditar na palavra e Deus falou muito forte nesse texto aqui, porque fala aqui que esse jovem homem de Deus, ele tinha, algo para fazer para Deus, tinha algo para fazer para Deus. E a Bíblia Sagrada fala que então ele fez o que tinha que ser feito, mas você vê, Deus colocou ele à prova, Deus levantou, Deus levou aqui o profeta velho para falar com ele, e ele acabou dando ouvido a uma voz que o anjo tinha falado para o profeta. Mas quem tinha falado com esse homem de Deus era o próprio Deus. Então você viu? O anjo falou com, Então você vê como o inimigo ele é sujo. E a Bíblia Sagrada fala que o diabo se transfigura em anjo de luz. Então nós temos que ter muito sensível à voz de Deus, porque isso é uma lição para a igreja, que está acontecendo nesses últimos dias, Muitas vezes a pessoa fala: eu também sou pastor, eu também sou obreiro, eu também sou diácono. Mas sabe que é Deus que está falando, está usando a vida dele, a vida dela. Então eu vou orar, amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu quero te pedir, Senhor, uma direção, oh meu Deus, e qual que é o propósito, Pai, dessa mensagem que vai ser ministrada nesta noite na tua casa, Senhor. Pai, que nós possamos ter, meu Pai, essa sensibilidade, Senhor, de ouvir a voz de Deus, Pai, e obedecer, Pai, e não olhar, Senhor, nem para a direita e nem para a esquerda, Pai, e olhar para o autor e consumador da nossa fé, Pai, que é o teu Filho Jesus Cristo. Pai, em nome do Senhor Jesus, assim eu oro, te peço, amém, e graças a Deus. Irmãos, esse homem de Deus, a Bíblia fala que ele foi enviado lá em Betel para poder avisar Jeroboão, que algo ia acontecer. Por que ia acontecer? Porque a Bíblia fala que 10 tribos, estavam do lado de Jeroboão, e do lado de Roboão, a Bíblia Sagrada fala que ficou uma tribo, e essa tribo era a tribo de Judá, A tribo de Judá ficou com Roboão, e todas as outras tribos ficaram do lado de Jeroboão, porque houve uma divisão na morte de Salomão, houve uma divisão, das tribos, houve uma divisão. E a Bíblia então fala que
haveria uma tribo, né, de Davi, que reinará. Então por isso que a gente fala assim, Jesus filho de Davi, leão da tribo de Judá, por causa disso, né? Porque Jesus ele veio da tribo de Judá, veio da tribo de Judá. Então Deus estava com Judá, e Deus falou com Roboão também, falou para Roboão, falou: Roboão, não sobe contra os teus irmãos, não vá, porque se Roboão fosse, era a certeza da vitória, porque Deus tinha feito uma promessa a Davi, e a promessa tinha que se cumprir, né? Tinha que se cumprir. Então a Bíblia fala que, aqui no versículo 12, no capítulo 21, fala assim, ó: vindo pois Roboão a Jerusalém, reuniu toda a casa de Judá e a tribo de Benjamim. Então juntou a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, duas tribos. E ó, 180 mil escolhidos, destros para a guerra, para pelejar contra a casa de Israel, ó, a fim de restituir o reino a Roboão, filho de Salomão. Então, essas duas tribos estavam do lado, né, de Roboão. Então essas tribos ficou do lado de Roboão. E a Bíblia fala assim, ó: porém veio a palavra de Deus a Semaías, homem de Deus, dizendo: fala a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a toda a casa de Judá, e a Benjamim, e ao resto do povo, dizendo: assim diz o Senhor, não subireis, nem pelejareis contra os vossos irmãos, os filhos de Israel. Cada um volte para a sua casa, porque eu é que fiz isto, e, obedecendo eles a palavra do Senhor, voltaram, como este lhe ordenara. Olha a diferença. Semaías, o profeta, falou, e o povo obedeceu. Então nós não vamos subir, nós não vamos guerrear, porque quem fez isso foi o próprio Deus. O próprio Deus tinha feito aquilo, essa divisão. Aí a Bíblia fala aqui, ó: Jeroboão então edificou Siquém, na região montanhosa de Efraim, e passou a residir ali, e dali edificou a Penuel. Disse Jeroboão consigo: agora tornará o reino para a casa de Davi, se este povo subir para fazer sacrifício na casa do Senhor em Jerusalém. O coração dele se tornará ao seu senhor, a Roboão, rei de Judá, e me matarão e tornarão a ele ao rei de Judá. Então, aqui Jeroboão, então, ele pensou, falou assim, ó: se o povo subir a Betel, para poder ir em Jerusalém, para poder cultuar a Deus, na casa de Deus, o que vai acontecer? Eles vão ficar do lado de Roboão, vai ficar do lado de Roboão, e eles vão voltar para eles, e eles vão me matar. Então ele quis arrumar uma estratégia, né? Uma estratégia. Um exemplo nos dias de hoje, muitas vezes a pessoa abre um ministério, e ela, para poder arrecadar fundo, dinheiro, ela arruma estratégias, começa a arrumar caminho, né? Começa a pregar e querer convencer o homem, a mulher, através da palavra, que ele tem que fazer aquele sacrifício para poder ser bem sucedido. E a Bíblia não nos ensina assim. A Bíblia já determinou, né, todos os propósitos de Deus em nossos corações, o que nós devemos fazer. Então, aqui Jeroboão, ele pensa fazer o quê? Ó, pelo que o rei
tendo tomado conselhos, fez 2 bezerros de ouro. Aí o rei procurou quem? Aqueles sacerdotes que não tinha sido escolhido por Deus, porque você sabe que existe muitos sacerdotes que não foram escolhidos por Deus, não foram chamados por Deus, né? Estão pela força do braço, querendo lutar pelas próprias forças do braço. E a obra de Deus não é assim, porque você viu lá aqui que Deus falou aqui, ó, porque eu é que fiz isto. Então tudo o que está acontecendo foi Deus, né? E nós temos que esperar em Deus. Nós não podemos fazer nada além, né, que Deus não nos mandar. Então a Bíblia Sagrada fala que Jeroboão, então, ele fez isso. Ele fez o que? Pelo que o rei, tendo tomado conselho, fez 2 bezerros de ouro, e disse ao povo: basta de subirdes a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. Pôs um em Betel e o outro em Dan, e isso se tornou em pecado, pois que o povo ia até Dan, cada um para adorar o bezerro. Então, Betel é chamado Luz. Não sei se vocês sabem a história de Jacó, quando Raquel, quando Jacó subiu, né, até na casa de Labão, houve ali uma luta, né? E a Bíblia Sagrada fala então que Jacó colocou aquele lugar ali, colocou um nome, e nesse nome era um lugar de luz, onde Deus apareceu para Jacó e houve uma luta, uma batalha, né? Ali Deus abençoou Jacó para que ele pudesse ser bem sucedido. Então você vê, o inimigo também faz isso muitas vezes. Você vê, ele colocou um em Betel e colocou em um em Dan, para poder fazer o quê? Confundir, ficar muito próximo, né? E a Bíblia então fala assim, e isso se tornou em pecado, pois que o povo ia até Dan, cada um para adorar o bezerro. Jeroboão fez também santuários nos altos, e dentre o povo constituiu sacerdotes que não eram dos filhos de Levi. Então você viu, ele levantou sacerdotes que não eram filhos de Levi, sendo que Levi, a tribo de Levi, que tinha essa ordenança de Deus, né, de fazer a obra de Deus. E a Bíblia então fala que fez uma festa no 8º mês, no dia 15º do mês, igual, olha aqui, igual a festa que se fazia em Judá. Viu? Igual. Então você viu, irmãos, como que nós estamos passando por um processo muito difícil, irmãos, porque hoje eu estava meditando de manhã e eu chorei muito, porque eu estava lendo uma Bíblia, eu estava vendo um estudo numa Bíblia da Adventista do 7º dia, e quando eu ia lendo, estudando, quando chegava na questão do sábado, pronto, havia um conflito dentro de mim. Eu não concordava naquilo que estava dando ensinamento na Bíblia deles, porque esse estudo, eles pegam quase toda a Bíblia, eles colocam assim, é o estudo numa página do lado esquerdo e do lado direito que fala sobre o sábado, toda a Bíblia, todo esse estudo. E eu não concordava. Por quê? Porque a própria palavra de Deus fala que Deus, Ele é o Senhor do sábado. Jesus é o Senhor do sábado. Ele é o Senhor da segunda. Ele é o meu Senhor da segunda. Eu creio que também da igreja é o Senhor da segunda. É o Senhor da terça? O Senhor da terça. É o Senhor da quarta? O Senhor da quarta. Então, Jesus é o Senhor de todos os dias. Só que Deus tinha feito isso para Israel, para que Israel lembrasse de Deus, né? Que ao 7º dia Deus fez o quê? Descansou. Ele tinha feito uma obra de 6 dias, e no 7º a Bíblia fala que ele descansou. Então o 7º dia ele santificou.
Para quê? Para que o povo fizesse o quê? Trabalhasse de segunda a sexta, de domingo, do primeiro dia que é de domingo a sexta, e no sábado, então guardasse o dia do Senhor, né? Guardasse o dia do Senhor, para que eles pudessem vir na lembrança deles, isso, porque é assim em nossas vidas também, irmãos. Muitas vezes, nós trabalhando, nós esquecemos, muitas vezes tem pessoas que esquecem do horário do culto, esquecem os dias do culto. Nossa, hoje é sexta, nossa, eu esqueci. Olha, irmão, ontem eu estava na correria, acabou passando, olha, e foi embora, e eu não fui para a igreja. Então, acontecia isso também no Velho Testamento. Então Deus determinou um dia, né, para que Israel lembrasse que aquele dia seria o dia do Senhor. Então, quando Jesus Cristo veio, Ele mudou toda essa história, tanto que Ele curava no sábado, né? Ele fazia a obra no sábado. Então Ele quebrou isso, Ele falou assim: ó, eu sou o Senhor do sábado, eis aqui quem é maior do que o sábado. Então Jesus é o maior. Então a Bíblia Sagrada fala aqui, ó, fez uma festa no 8º mês, no 15º do mês, igual à festa que se fazia em Judá, ó, e sacrificou no altar, semelhantemente fez em Betel, e ofereceu sacrifício aos bezerros que fizera. Também em Betel estabeleceu sacerdote dos altos que levantara. E no 15º dia do mês, escolhido o seu bel prazer, subiu ele ao altar que fizera em Betel, e ordenou uma festa para os filhos de Israel. Subiu para queimar incenso. Então ele determinou e fez isso. Aí a Bíblia fala então que Deus chama um profeta, o homem de Deus, e fala para ele: ó, vai até lá e profetiza lá. Fala lá para Jeroboão o que vai acontecer. E aí a Bíblia fala assim no capítulo 13, ó: eis que por ordem do Senhor veio de Judá a Betel um homem de Deus, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Clamou o profeta contra o altar por ordem do Senhor e disse: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti o sacerdote dos altos que queimam sobre ti incenso, e os ossos humanos se queimarão sobre ti. Deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo: este é o sinal de que o Senhor falou, eis que o altar se fenderá e se derramará a cinza que há sobre ele. Então Deus falou para o profeta: fala para ele que eu vou dar um sinal. Então presta atenção, irmãos. A gente, quando for, né, ser instruído por alguém, você tem que pedir um sinal para Deus, se realmente é Deus que está falando. Porque o que tem de profecia hoje, irmãos, é impressionante. Esses dias eu fui numa igreja abençoada, não estou murmurando, não estou, mas eu percebi que tinha muita entrega de profecia. E essa história de profecia é coisa muito séria, irmãos. Porque você viu aqui, Deus não poupou nem o homem de Deus. Por quê? Porque Deus tinha dado uma ordem para ele: vai até lá e não coma, não beba, não faça nada lá, pega e vem embora. Foi a ordem de Deus que foi dado para ele. Então deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo: este é o sinal de que o Senhor falou, eis que o altar se fenderá e se derramará a cinza que há sobre ele. Tendo o rei ouvido as palavras do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão
estendeu a mão de sobre o altar, dizendo: prendei-o. Mas a mão que estendera contra o homem de Deus secou. Olha aqui, ó. E não a podia recolher. Então a mão de Jeroboão secou. Ele ia colocar a mão no homem de Deus, a mão dele secou. Secou, irmãos. Então você viu aqui quando uma profecia é entregue e ela se cumpre, ai daquele que entrar na frente. A mão dele secou, porque a profecia foi entregue, falou que ia acontecer aquilo, e o rei, por ter levantado o sacerdote, quis colocar a mão sobre o homem de Deus, e acabou secando. E não podia recolher. O altar se fendeu, e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara por ordem do Senhor. Então disse o rei ao homem de Deus: imploro o favor do Senhor teu Deus, e ora por mim, para que eu possa recolher a mão. Então o homem de Deus implorou o favor do Senhor, e a mão do rei se lhe recolheu e ficou como dantes. Disse o rei ao homem de Deus: vem comigo a casa e fortalece-te, e eu te recompensarei. Porém o homem de Deus disse ao rei: ainda que me desses metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão e nem beberia água neste lugar. Porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: não comerás pão e nem beberás águas, e não voltarás pelo caminho por onde foste. E se foi por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. Então, você vê, ele, irmão, ele voltou, e ele obedeceu até esse momento aqui, a palavra de Deus. Mas você viu que o inimigo não desiste. O inimigo tenta perseverar, Olha, morava em Betel um profeta velho. Vieram seus filhos e lhe contaram tudo o que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel. As palavras que dissera ao rei, contaram-nas a seu pai. Perguntou-lhes o pai: por que caminho se foi? Mostraram seus filhos o caminho por onde fora o homem de Deus que viera de Judá. Então disse aos seus filhos: albardai-me um jumento. Abordaram-lhe o jumento, e ele contou, e foi após o homem de Deus, e achando sentado debaixo de um carvalho, lhe disse: és tu o homem de Deus? Irmãos, se ele era um profeta de Deus, ele já tinha que chegar e perceber que ali estava um homem de Deus. Mas ele fez uma pergunta. Então esse homem de Deus aqui já devia ter percebido isso. Já tinha ter percebido: vem cá, tem coisa errada aí. Porque se ele foi enviado por Deus, ele tinha que saber quem era eu. Não é isso, irmãos? Então quando alguém vem até você para entregar uma profecia, falar algo da parte de Deus, a pessoa já tem que estar consciente, porque foi Deus que enviou. Deus já mostrou para a pessoa quem é a pessoa, Você viu que Deus falou ali, que Josias ia fazer o quê? Reinar, que ia sair da casa de Davi. E aconteceu essa profecia, muito lá na frente, há 300 anos depois. Aconteceu. Passou muito tempo.
reinos, depois aconteceu. Josias, aconteceu essa profecia aqui. E a Bíblia fala que esse Josias aqui, ele destruiu todos os templos, né, que Jeroboão construiu. Todos. Né? Porque havia uma profecia e era se cumprir, porque foi Deus que falou, e Deus deu o nome de quem era que ia destruir esses deuses pagãos, esses templos, né, do diabo. Então, e foi após o homem de Deus, e achando sentado debaixo do carvalho, lhe disse: és tu o homem de Deus, que vieste de Judá? Ele respondeu: é eu mesmo. Então lhe disse: vem comigo à casa e come pão. Mas o que Deus tinha falado para ele? Não era para ele comer pão, nem beber água, nem não voltar. Foi Deus que tinha dado a ordem, não foi o homem que tinha dado a ordem. Então, irmãos, independente de quem falar, se Deus não falou, você não pode obedecer essa voz de qualquer um, não é? Porque a gente vê, irmãos, muitas pessoas, aqui recentemente mesmo, esses tempos atrás, veio um rapaz aqui, e ele tem uma formação muito boa, de família bem, em Bauru, e ele veio aqui buscar resposta, né, achando que eu era um profeta e que eu ia entregar para ele o que ele veio buscar. Irmãos, se Deus não falou nada para mim, eu sabia de toda a história dele, eu podia revelar aqui um monte de coisa, sendo que eu já sabia. Alguém já tinha contado para mim a história dele, né, que ele tinha relacionado com uma pessoa, e aí vai, tinha falado tudo. Eu podia aqui orar, falar, e ele ia falar: nossa, como ele sabe. Eu sei porque alguém tinha contado para mim. Então, quem sou eu? Aí eu falei para ele: fica aí, ouve o culto, depois nós conversa. Aí ele até ficou, e depois no final, ele nem oração ele quis. Ele já falou: Deus já falou, estou indo embora. Por quê? Ele veio aqui buscar a resposta se uma certa pessoa era a pessoa que Deus estava preparando para ele. Você vê, ele, em vez de orar e buscar em Deus, ele foi buscar no homem. Ele queria a resposta de homem, e ele ia achar, irmão, vocês podem ter certeza. Se ele procurou uma igreja de Betel, uma igreja aqui, ele vai achar. Ele vai achar, porque o diabo, ele é sujo, né? O diabo, ele é sujo. Ele vai usar um sacerdote dele para poder entregar algo que não é a verdade, e ele veio aqui para isso, né? Só que nesse dia nós pregamos, né, a respeito do homem, que a responsabilidade que o homem tem sobre uma casa, sobre uma família. Aí ele viu que a coisa era mais séria, né? Porque a palavra já fala. Porque a palavra de Deus fala que o homem tem que honrar a mulher tem que honrar o homem, os dois se tornam uma só carne, e é na alegria, na tristeza, e aí vai, irmãos. É muito sério isso, né? E as pessoas só querem viver o bom, né? A pessoa é bom, porque outra pessoa tem saúde. E no dia que se acontecer algo da pessoa ficar enferma, sabe que a pessoa vai ficar junto? Vai até o fim? Vai no mesmo caminho? Ou vai deixar no meio do caminho, abandonar e seguir sozinho? Porque acontece isso, viu, irmãos? Quantos estão abandonados agora? Aí você fala assim: como assim abandonado? Irmão, abandonado dentro da própria casa, morando junto, né? Não cuida como tem que cuidar, né? Não dá o mesmo amor que dava no princípio. Por quê? Porque é enganoso o coração do homem, que a pessoa tem que ter essa consciência. Então ele veio aqui fazer isso. Então, irmãos, então aqui, e foi após o homem de Deus, e achando sentado debaixo de um carvalho, lhe disse: és tu o homem de Deus que vieste de Judá? Ele respondeu: é eu mesmo. Então lhe disse: vem comigo à casa e come pão. Porém ele disse: não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, não comerei pão e nem beberei água contigo neste lugar, porque me foi dito pela palavra do Senhor: ali não comereis pão e nem bebereis águas.
e nem voltarás pelo caminho por que foste. Tornou-lhe ele: também eu sou profeta, como tu. O que ele tinha que responder para ele? Amém. Mas só que o mesmo Deus que falou comigo, que fala com você, deu a ordem para mim não voltar. Não é isso? Ponto. E se ele insistisse, era hora dele repreender. Falou: se aparta de mim, Satanás. Jesus fez isso para Pedro, né? Jesus repreendeu Pedro, irmãos. Pedro, ele era, né, a Bíblia nos relata que Pedro, ele é um dos pilares da igreja, né? Pedro, Tiago e João são os pilares, né, da igreja. Foi aqueles que andou com Jesus, que toda vez que Jesus ia orar, era Pedro, Tiago e João. Jesus ia curar, chama Pedro, Tiago e João, tudo era Pedro, Tiago e João. E você vê, e Jesus repreendeu o demônio na boca dele. Agora, nós não vamos repreender muitas vezes as pessoas que vêm entregar algo para nós que não foi Deus que avisou. Deus não deu a ordem. Temos que repreender, irmãos. Em nome de Jesus, está repreendido. Até agora Deus não falou comigo, eu não vou dar ouvido ao que você está falando, né? Mas eu sou homem de Deus, eu sou mulher de Deus, eu sou, né, estou na igreja, amém. Mas o mesmo Deus que fala comigo, que falou com você, não conversou comigo ainda, né? Então ele tem que ter esse discernimento. Tornou-lhe ele também: eu sou profeta como tu, e um anjo me falou por ordem do Senhor. Por ordem do Senhor. Você acha que Deus dá duas ordens, irmãos? Não, Deus só dá uma. Porque a Bíblia fala como que tem anjos caídos, aqui junto com Satanás também tem anjos de Deus. Então quando vem de Deus, irmão, é de Deus. Deus já tinha dado a ordem. Então, dizendo: faze ou voltar contigo a tua casa, para que coma pão e beba água. Porém mentiu. Está vendo? Ele mentiu. O profeta velho mentiu. Ele estava mentindo. E o jovem aqui, o homem de Deus, ele não prestou atenção nesse detalhe, irmãos. Porque se Deus falou, está falado, ponto. Não tem que dar voz mais para ninguém. E acabou, viu? É só de Deus, porque é bíblico, né? Nós não podemos ouvir duas vozes, tem que ouvir uma voz só. Por isso, irmãos, que nós temos que orar muito. Essa semana eu recebi um vídeo de um podcast lá do médico, e ele estava contando lá que ele fez umas experiências, ele é neuro, e ele fez umas experiências. Então ele fez ressonância lá, né, uma pessoa que fazia tal coisa e tal. E aí chegou um ponto que ele fez uma experiência, a pessoa que ora, né? E na ressonância mostrou que a pessoa que ora, ela tem a decisão, ela tem mais firmeza nas decisões, né, de acertar. Por quê? Porque a pessoa que ora tem algo sobrenatural que acontece na vida dela. Aí ele falou que uma quantidade de sangue lá aumenta quando a pessoa ora. Na verdade, ele falou que a pessoa não relaxa quando está orando. Na verdade, ela entra numa guerra, é uma luta. Olha, a medicina falando isso. Aí, ele começou também a ter o hábito de orar. Aí ele viu que realmente é isso que acontece. Então a pessoa que ora, que fala com Deus, que busca Deus, que ela tem mais possibilidade de acertar e fazer o certo. Você vê? E aí nessa parte já entra o sobrenatural de Deus. Porque quanto mais você ora, o que acontece? Mais você fica mais perto de Deus, mais se aproxima de Deus. E aí há algo sobrenatural no próprio cérebro do ser humano. A pessoa fica mais animada, a pessoa cria mais força. Você vê, a própria medicina está reconhecendo isso. E ele criou esse hábito hoje de orar. Ele criou esse hábito de orar.
Então voltou ele e comeu pão em sua casa e bebeu água. Estando ele à mesa, veio a palavra do Senhor ao profeta que o tinha feito voltar. Aí agora sim, era Deus falando com o profeta velho. Ó, alguém tinha que entregar uma profecia para esse homem de Deus do erro que ele cometeu. Aí Deus falou. Aí se cumpriu a palavra, porque a palavra de Deus tem que se cumprir, né? Ela não volta vazia. Aí se você pegar aqui na Bíblia, lá em Oséias, Oséias capítulo 4, e hoje a gente vê as pessoas perecendo por causa do quê? Por falta de conhecimento. Ó, Oséias capítulo 4, versículo 10. Comerão, mas não se fartarão. Entregar-se-ão à sensualidade, mas não se multiplicarão, porque ao Senhor deixaram de adorar. Ó, a sensualidade, o vinho e o mosto tiram o entendimento. Está vendo? Então a sensualidade, o vinho e o mosto tira o entendimento. Então a gente tem que tomar muito cuidado, irmãos. Muitas vezes a sensualidade a gente tem que repreender. Muitas vezes a pessoa vem, né, tão sensual, né, vem tão, você fala, nossa, é de Deus, né, é uma pessoa, mas muitas vezes não é, irmãos. Essa semana eu estava falando com uma pessoa sobre isso. Falei, ó, cuidado com o teu filho, cuidado com a tua filha. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa demonstra ser uma coisa e não é. Você viu? Aquele profeta, aquele velho homem de Deus, se Deus já tinha falado, irmão, ele tinha que fazer o quê? Concordado com o homem de Deus. Ele devia ter falado, não, jovem, não, você está certo, vá e não volte. Não volte. Mas por ele ter falado que ele era também profeta, e ele estava certamente vestido como profeta, né, que tinha as vestes de profeta, ele caiu, né? Então a gente tem que tomar cuidado. Então, ó, o meu povo consulta o seu pedaço de madeira, e a sua vara lhe dá a resposta. Tá vendo? Então vai pensando, você fala assim, ah, mas se eu orar por um pedaço de pau, por um pedaço de pedra, eu não vou ter resposta? Vai ter, irmãos. O diabo responde. Tá vendo aí? Então por isso que a Bíblia fala que atrás de toda imagem existe um espírito. Existe um espírito. Quando eu olho para você, você olha para mim, por trás dessa imagem aqui tem um espírito, né? Ou é o espírito de Deus, ou é o espírito do diabo, irmãos. Por isso que a Bíblia fala aqui, ó, sacrificam sobre o cimo dos montes e queimem incenso sobre os oiteiros, debaixo dos carvalhos, dos chopos e dos terebinos, porque é boa a sua sombra. Por isso vossas filhas se prostituem e as vossas noras adulteram. Então você vê, existe uma prostituição e um adultério espiritual, irmãos. E então quando uma pessoa se dobra diante de Deus dos deuses, ela acaba adulterando, ela acaba se prostituindo. Por isso, irmãos, que nós temos que ser muito firmes, né? Porque vai acontecer situações que a gente vai ter que enfrentar,
e falar: não, eu não se dobro diante de madeira e nem de pau. Ah, mas não, e ponto. Eu já tive, irmãos, muitos conflitos assim, né? Por quê? Porque a gente vai falar, e aí a pessoa até permite que você fala, mas chega uma hora ela também quer falar. Aí você tem que fazer como Roboão, né? Ouvir a voz de Deus e recuar. Porque se a gente for continuar a guerra, o que vai acontecer? Né? Por quê? Porque você viu lá, Deus falou para Roboão: volta, né? Pede para o exército voltar cada um para tua casa, porque essa luta é minha. Então é assim no dia a dia nosso, irmãos. Porque se nós pudéssemos, nós falaria, mas até brigaria por causa mas não tem como, porque essa obra é de Deus, não é nossa. Nós não sabemos o tempo que Deus tem na vida dessa pessoa para poder libertar ela e curar e salvar ela. Então, sacrifica sobre o cimo dos montes e queima o incenso sobre os outeiros, debaixo do carvalho, dos chopos e dos terebintos, porque é boa a sua sombra. Por isso, vossas filhas se prostituem e as vossas noras adulteram. Não castigarei vossas filhas que se prostituem, nem vossas noras quando adulteram, porque os homens mesmos se retiram com as meretrizes e com as prostitutas cultuais sacrificam, pois o povo que não tem entendimento corre para a sua perdição. Então você vê, o povo que não tem entendimento corre para a tua perdição. Mas nós, irmãos, temos entendimento. Nós temos que ter essa sensibilidade de não dar ouvido à voz do inimigo. Porque nesses dias, nesses últimos dias vai acontecer isso, irmãos. Você vê, eu hoje entrei nesse conflito em casa, porque aí você fica, meu Deus, e você vê que tudo bate, você vai vendo os textos, tudo, mas quando chega nessa parte, não vai, porque não é isso que Deus falou. Você vê, e muitas vezes a pessoa tem um estudo, a pessoa fez teologia, fez isso, aí ela vai falar com você, você fica até impactada, talvez até do conhecimento da pessoa, mas é o que está escrito mesmo realmente na palavra? Está tendo um conflito dentro de você, então vai orar, pede para Deus: Senhor, não deixa o Senhor. É o que eu fiz, eu fui orar, eu fui falar: Senhor, eu não concordo, né, com esses textos aqui, o jeito que eles entendem, porque se a própria palavra diz, né, que Deus falou para os homens ali naquela época, para o povo de Judá, que se um homem tiver 100 ovelhas e uma se extraviar e cair num buraco, ele o que ele faz? O que ele tem que fazer, né? Tem que deixar as 99 guardadas e buscar a perdida, né? A que caiu. Então quer dizer que se ela cair no sábado, ela vai morrer lá. Ninguém vai tirar de lá porque não pode trabalhar, né? Não pode trabalhar. Você quer dizer que num sábado, se a pessoa passar mal, infartar, porque é adventista de sétimo dia, não pode pegar ela, não pode levar ela para o hospital, porque é um trabalho. Você vai pegar a pessoa, levantar no braço para levar ela. Irmãos, então a gente fica triste com isso. E tem muitos irmãos, muitas vezes na igreja, tá ouvindo essa voz desse espírito, sendo que o próprio Jesus já deu um basta nisso. Ele mesmo falou: eu sou o Senhor do sábado. Eu sou o Senhor do sábado. Então, irmão, nós adoramos o Senhor de todos os dias, né? Ele falou para os judeus acordar, falou: eu que sou o Senhor do sábado, então me adora. Mas os judeus adorou ele? Não adorou. Aí vem essa linha de pensamento hoje, que fala que tem que guardar o sábado, não pode comer animais, né, que foram naquela época consagrados a não comer,
né? Aqui os animais que era proibido. E Deus dá o exemplo para Pedro, né? Pedro também nunca tinha colocado animal imundo na boca. Ele falou para Deus. Deus falou assim: Pedro, o que eu santifiquei, santificado, mata e come. Mata e come. Por quê? Porque Pedro também estava resistindo. A Bíblia Sagrada fala que Paulo, houve um conflito com Pedro por causa disso, por causa que ele pregava, né, a circuncisão, mas não vivia a circuncisão. Então você tem que pregar o que você vive. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Ainda que tu, ó Israel, queres prostituir-te, contudo, não se faça culpado Judá, nem venhais a Gilgal, e não subais a Bet-Aven, nem jureis dizendo: vive o Senhor. Como vaca rebelde se rebelou Israel, será que o Senhor o apacenta como um cordeiro em vasta campina? Efraim está entregue aos ídolos, aos ídolos é deixá-lo. Tendo acabado de beber, eles se entregam à prostituição. Os príncipes amam apaixonadamente a desonra. O vento os envolveu nas suas asas e envergonham-se por causa dos seus sacrifícios. Então, irmãos, temos que tomar cuidado. Aí no versículo 6 fala assim, capítulo 6: vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Então você viu, irmão? Então muitas vezes a gente fala, mas Deus, Ele faz isso, Ele despedaça a pessoa, Ele moe a pessoa, para que a pessoa possa ver que ela está errando e falhando, né? Hoje eu fiquei sabendo de uma pessoa que estava com medo de estar com um tumor maligno, e graças a Deus não é. Mas aí eu falei para a pessoa assim, é um sinal. É um sinal. Fala para a pessoa tomar cuidado, que é um sinal. Aí de repente a pessoa contou, falou assim: irmão, sabe o que acontece com essa pessoa? Isso, ela é muito avarenta. Então quer dizer, é um sinal. Está avisando. Por quê? Porque pode acontecer algo pior. Deus está avisando. Então você viu aqui, vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou. O próprio Deus fez com que esse povo aqui, que adorava esses deuses aqui, fosse despedaçado, quer dizer, fosse humilhado, né? Talvez tivesse tido uma enfermidade. Então a gente tem que tomar muito cuidado, amém, irmãos? Porque no versículo 6, Deus, Ele explica para nós o que Ele quer da gente, né? Pois misericórdia quero, e não sacrifício, e o conhecimento de Deus, mais do que o holocausto. E como que você vai ter conhecimento de Deus se você não orar? Fala para mim, se nós não orarmos, né? Quantos nessa manhã hoje levantou e não orou? Passou o dia e depois se arrependeu, falou: nossa, eu levantei e nem orei, nem falei com Deus. Quantos não pegou a Bíblia para ler um texto, um versículo da Bíblia? Passou o dia, chegou a tarde, e muitos não é fora da igreja, irmão, dentro da igreja. Então quando vinha a luta, como que faz? Né? Como que faz? Quando vinha esse profeta, né, que fala ser profeta de Deus, e for falar com você, como que você vai, né, repreender talvez uma profecia que não é de Deus? Porque você viu lá, houve um sinal, irmãos, houve um sinal.
Deus mostrou para aquele homem de Deus que era Deus que estava falando, né? E depois a Bíblia Sagrada fala que esse velho homem de Deus que foi ter com um homem de Deus, ele não sabia que aquele era um homem de Deus. Sendo que aquela mulher via aquele homem passar, o que ela falou com o marido? Vai aí um homem de Deus. Porque o Espírito testifica, irmão. Não testificou, irmãos, fica com o pé na frente ou outro atrás. Ó, a pessoa vem e pôr a mão sobre a sua cabeça, cuidado. A Bíblia Sagrada fala, toma cuidado, aquele que coloca a mão sobre a tua cabeça. De repente, está vindo uma maldição, não é uma bênção, né? Como nós falamos esses dias, sexta-feira aqui, aconteceu já com um pastor, de orar por uma pessoa que tem uma enfermidade, a enfermidade sair da pessoa e vir para ela. Olha aí, né? E ela reconhecer isso, e ela foi buscar ajuda dos outros pastores, que essa pessoa falou isso, um testemunho, que ela falou que quando ela ficou doente, a primeira coisa que ela fez, foi procurar os pastores da igreja e pedir ajuda, em oração, para que aquele espírito viesse cair por terra, porque, você vê, não estava preparado para poder impor as mãos sobre aquela mulher que estava enferma. Então, irmãos, a gente tem que tomar muito cuidado, amém? Então vamos ficar de pé. Glória a Deus. Glória a Deus. E João, irmãos, capítulo 5, capítulo 6, versículo 44, ó. Nisto, ó, ninguém, capítulo 4, João capítulo 6, versículo 44, ó. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer. Está vendo, irmãos? Se o Pai não levar, e você veio nessa noite aqui por quê? Porque o Espírito Santo te trouxe aqui, né? Então, ó, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por homem. Tá vendo, irmãos? Então cuidado, não é por homem, irmãos. Todos serão ensinados por Deus, pela palavra. Ó, portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus, este o tem visto. Em verdade vos digo, quem crer em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todos que nele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, e se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Vendo? Ele deu a própria carne para o mundo, mas nem todos querem. Você viu? Está escrito aqui, ó. Ele veio para todos, irmãos. Então tá aí, né? Muitos não crendo, mas na igreja, vixe, irmão, a gente está ouvindo, irmão, de pessoas que estão, né, desacreditado com igreja, e aí a gente fala, mas você está desacreditado em você mesmo, porque você é a igreja. Nós somos a igreja, irmão. Não é isso, irmão? Nós somos o santuário de Deus. Então você tem que acreditar em você.
né? Já começa em você. Para você acreditar que Deus pode fazer a obra na vida de alguém, você tem que acreditar primeiro em você mesmo, que você é um filho de Deus. Amém? Levanta tuas mãos, Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, em conformidade à tua palavra, Pai, em o nome do teu Filho Jesus Cristo, nós abençoamos, Pai, oh meu Deus, toda a tua amada igreja, hoje e para todos sempre, e todos digam comigo, amém. Glória a Deus, vá em paz, Deus abençoe vocês. Ó, e não dá ouvido para falso profeta, irmão, busca na Bíblia, tá bom? Lê a palavra.